E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário para a gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. Nesse vídeo quero trazer aqui o jornalista Sormani. Aquele mesmo que trabalhou muito tempo na Fox, trabalhou também na ESPN, agora tá lá na Placar TV também, né, um canal aqui no YouTube, e tem o seu canal também, né, canal do Sormani. E ele é um jornalista, mas é declarado aí torcedor do Santos. E o Vasco tá tentando aí negociar, contratar o jogador Lucas Braga. Mas o Paulo Brax, né, o Vasco, na figura do Paulo Brax, tentou aí negociar com o Santos envolvendo os jogadores, né? E aí o Vasco já falou, ó, nenhum do time titular. Então o Sormani disse o seguinte na live dele de ontem. Você imagina só, se o time titular do Vasco já não é bom, imagina os reserva. Eu vou passar aqui mais declarações do Sormani pra gente trocar uma ideia sobre isso, quero saber a sua opinião. Hoje também tem aí o sorteio, né, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Você pode até me perguntar assim, Thiago, o que isso tem a ver? O Vasco não tá nessas competições, mas tem tudo a ver. Quero colocar aqui minha linha de raciocínio e ver se você concorda também, família vascaína. Mas vamos seguir o nosso vídeo para falar aí que tá confirmado, né, o amistoso do Vasco contra o Atlético, que vai ser em São Januário, às 7 horas, portões fechados, né, família vascaína. Esse jogo vai ser transmitido aí pela Vasco TV, a gente vai poder acompanhar. Interessante aqui, né, que a Net Vasco destacou que o Atlético ele já enfrentou aí 3 times de Série A, né? Enfrentou o Atlético Mineiro, o América Mineiro e também o Cruzeiro, e agora vai fazer esse amistoso aí contra o Vasco na sexta. Eu já pontuei aqui no vídeo de ontem à noite, eu até falei, cara, é difícil você analisar o time do Atlético, se eu não me engano tá na Série D, e é um time que com certeza pelo destaque, né, por ter feito boas partidas, como a gente disse aqui, perdeu pro Atlético Mineiro nesse jogo agora por 1-0, mas tinha ganhado em casa por 1-0 e foi desclassificado pela melhor campanha do Atlético Mineiro, então realmente caíram de pé, né? Mas é um time que deve com certeza ali ter se desfeito de vários jogadores que se destacaram aí, buscarem times que vão disputar a Série B. O Roger mesmo eu já ouvi falar que ele já saiu do Atlético, mas conquistou resultados importantes, né, família vascaína? Empatou com o Cruzeiro, empatou com o América Mineiro, ganhou do Atlético Mineiro esse jogo primeiro jogo da semifinal e perdeu o último. Então fez aí bons jogos e seria um teste interessante para o Vasco. Vamos acompanhar a transmissão aí pela Vasco TV, que com certeza vai ter mais informações de uma base que saiu, de jogadores que saiu, o treinador do Atlético, quem ficou, para saber se realmente é um teste interessante para o nosso Vascão. A pergunta que eu te faço aqui é se você espera aí alguma mudança do Maurício Barbieri no time que vinha jogando aí no Vasco, né? Tem o Luca Orediana, a maior contratação do Vasco nessa janela, né? Quase aí 21 milhões, será que nesse período aí, né? Agora deve ter 21 dias até a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Será que Luca Orediano vai ser titular desse time? Quem tá jogando por ali, né? O Teixeira, o Peck. Será que ele vai buscar essa oportunidade? O que vocês acham também de continuar com essa maneira de jogar com o Andrei e Jair? São situações que eu quero observar nesse jogo treino aí. Eu não sou muito a favor, já falei isso aqui algumas vezes, né? De repetir essa escalação com o Andrei e Jair. Acho que ele teria que testar outras situações, mas a gente vai poder acompanhar aí nesse bom teste do Vasco contra o Atlético, família vascaína. Vamos seguir o nosso vídeo aqui para falar aí do sorteio, né, da Conmebol, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Você pode até se perguntar assim, Thiago, o que isso tem a ver? Tudo. Foi uma semana de cão, podemos dizer assim, essa semana que o Vasco acabou saindo aí para o ABC e também a eliminação no Campeonato Carioca para o Flamengo, né? Então o Vasco, nesse momento, só tem o Campeonato Brasileiro para disputar. Até o final do ano são 38 rodadas, 38 decisões para nós vascaínos acompanhar o nosso Vascão. Mas você sabe que é quase protocolar, né, essas entrevistas de treinadores e jogadores
para falar da qualidade técnica do jogo, para falar de uma má apresentação do seu time, que é a falta de tempo de trabalho, que é um número excessivo de jogos, e o Vasco não vai poder se agarrar a essas desculpas. E ainda vai contar com adversários dentro da competição envolvidos em muitos jogos, né? Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores, família vascaína, ou seja, Maurício Barbieri e os jogadores do Vasco, sem desculpa. Eu sou um cara que estou tentando aqui olhar de uma maneira muito positiva, fiquei muito chateado com essa situação do Vasco não trazer ninguém aí até o início do Campeonato Brasileiro. Claro que a janela se estendeu aí, né, pela questão do Água Santa até o dia 20 de abril, vamos aguardar, mas o fato que essa questão de não ter investimentos altos, não trazer um camisa 10, deixou um pouco preocupado, mas ainda tem uma perspectiva boa pelos jogos que o Vasco fez contra Fluminense, Botafogo, Flamengo, né, com esse tempo de trabalho vai ajustar algumas coisas, melhorar aí, quem sabe, a atuação de alguns jogadores individualmente, cito aqui o Pedro Raul, o próprio Orediano, Marlon, Figueiredo, tendo tempo aí para trabalhar, aperfeiçoar a parte técnica, a parte física e chegar aí no Campeonato Brasileiro voando, família vascaína. Mas se liga só, eu acho que na Libertadores todo mundo já tá ligado, mas na Sul-Americana eu fiquei surpreso, cara, porque eu não sabia de todos os times que estavam. Mas olha só, Libertadores vai disputar Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Internacional, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. São 7 times que vão disputar essa Libertadores. Todos esses aqui que eu citei estão também na Copa do Brasil, ou seja, 3 competições aí até o final do ano ou até serem eliminados, é claro. Ou seja, cara, eu posso te dizer aqui que poucos desses times aqui têm um plantel para jogar essas 3 competições. Podemos botar aí, cara, o Palmeiras muito mais num trabalho coletivo do Abel Ferreira, porque se você reparar, as peças de reposição do Palmeiras não são do nível do time titular. Atlético Mineiro e Flamengo, com certeza. Agora o resto não tem de forma nenhuma aí time para disputar essas 3 competições. Com certeza eles vão priorizar uma ou outra e aí é onde o Vasco pode se aproveitar se não priorizarem o Campeonato Brasileiro. E na Sul-Americana, família, tá aqui, ó, América Mineiro, Botafogo, Goiás, RB, Santos, Fortaleza e São Paulo. É isso mesmo. E desses times aqui, também tem alguns que estão em 3 competições, né? A gente pode citar o América Mineiro, tá nas 3, Botafogo também, o Goiás só tá na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, RB também, o Santos tá nas 3, Fortaleza nas 3 e São Paulo também nas 3. E a gente ainda tem aí 4 times que estão disputando tanto o Brasileiro quanto a Copa do Brasil, né? Que é o Bahia, Grêmio, Coritiba e Cruzeiro estão disputando essas 2 competições. E os únicos 2 times que só vão disputar o Campeonato Brasileiro é Cuiabá e Vasco. Ou seja, todos aqueles argumentos que eu falei aqui, cansado, não tem tempo para trabalhar, muitos jogos, o rendimento cai, não vai poder ter essa desculpa, né? A gente vê aqui muitos times, família vascaína, que não tem um plantel, principalmente aqui na Sul-Americana, que pode ser aí uma segunda prateleira que o Vasco vai estar ali competindo e no andar, né, de cada rodada a gente poder chegar aqui nessa zona de Libertadores, por exemplo. América Mineiro está longe de ter um elenco, tem um bom time, está bem treinado pelo Wagner Mancini, mas não vai conseguir, vai ter que priorizar competições. O Botafogo nem se fala, o Goiás está em 2, RB, Santos, Fortaleza, São Paulo. Então, cara, isso aqui é um ponto que o Vasco tem que se aproveitar, sem desculpa. Eu sou um cara que estou demonstrando muita confiança, minha perspectiva está lá em cima, que o Vasco vai fazer um campeonato brasileiro interessante, mas isso aqui torna o campeonato do Vasco, cara, uma obrigação de entregar muito. Rebaixamento, brigar por rebaixamento nem se fala, isso não pode entrar no nosso vocabulário, tanto dos torcedores quanto dos jogadores e comissão técnica do Vasco. Então, esse sorteio vai acontecer hoje, família vascaína, mas o Vasco vai ter que saber se aproveitar disso de alguma forma. Intensidade lá em cima, a parte física sempre melhor que seus adversários, pra gente, principalmente quando esses times tiver todas essas competições, né, quando eles forem eliminando, vai ser aí mais difícil, vamos dizer assim. Mas enquanto eles estiverem jogando, o Vasco tem que aproveitar e somar os pontos aí, para que lá na frente o Vasco possa colher bons frutos, família vascaína. Vamos seguir o nosso vídeo aqui para falar um pouco sobre essa negociação aí do Lucas Braga, né? E eu achei interessante trazer essa opinião aí do Sormani, família vascaína. Eu vou passar aqui para vocês acompanharem e depois a gente vai pontuar aqui, ó. Se liga só. Lucas Braga vai pro Vasco? Você sabe de alguma coisa? Diogo, sei sim. Sei sim. Uma pessoa com quem eu converso sempre no Santos me disse o seguinte: o Vasco não quer pagar pelo jogador. Quer colocar jogadores no negócio e reservas. Se o time do Vasco, que é um time do nível do Santos, o titular já não é bom, imagina o reserva. O Santos deve 6 milhões de reais pela aquisição
do horrível Natan. Do Natan. Então o Santos deve esse dinheiro pro Vasco. Não sei se ele já fez o pagamento de alguma parcela. Imagino que sim. Mas o Lucas Braga está avaliado em 6 milhões de dólares. Isso dá uns 32 milhões. 32 milhões. Digamos que desses 6 milhões, faltem aí, para ficar redondinho, 2 milhões. Então o Vasco, tudo bem, abate esses 2 milhões, ao invés de dar 32, dá 30. Ou se forem 4, ao invés de dar 30, dá 28. Entendeu? Se forem 5 milhões, ao invés de dar 28, dá 27. Mas precisa entrar dinheiro no negócio. O Santos falou que se não tiver negócio, dinheiro não tem negócio. Aí eu concordo com o Rueda. Aí ele vai muito bem. Olha, esse torcedor do Vasco está dizendo o seguinte, Lucas, Blaus, o que você acha do Gabriel Peck mais grande pelo Lucas Braga? Não quer ninguém no Vasco. Então, o único jogador do Vasco que me interessaria seria o Pedro Raul, mas o Santos é o Marcos Leonardo. Entendeu? Então, grana. Quer abater o dinheiro do Natan? Oh, beleza. O resto vocês têm que dar pro Santos. Vocês, estou dizendo o Vasco, né? Não sei se você é vascaíno, provavelmente o Lucas é vascaíno. Cara, eu vou ser sincero pra você. Quando surgiu essa informação do Lucas Braga, o Vasco estaria interessado no jogador e da possibilidade de ser uma troca, né, envolvendo jogadores que não são titulares do Vasco, eu falei assim, mano, o que tá acontecendo com o Santos? Os caras estão desesperados, hein? Pô, com todo respeito, né? Queria aqui zoar os jogadores do Vasco, o banco, mas o próprio vascaíno fala que o Vasco não tem elenco, fala que o Vasco não tem banco. Como é que o Santos vai vir aqui trocar um jogador por um reserva do Vasco? Não faz sentido nenhum. Então eu já achei isso estranho. Agora, pegando esse gancho aí do Sormani, dizendo que o Lucas Braga está avaliado em 6 milhões de dólares, e aí ele fez uma matemática ainda batendo tanto, se o Santos falta pagar só 2 milhões, que ele não sabe dessa informação, se o Santos já pagou alguma parte desses 6 milhões do Natan, né? E aí o Santos poderia vender por 30 milhões. Irmão, seria a maior contratação do Vasco na janela. Lucas Braga. Não faz, porra. Se vocês não são bobo daí, a gente não é bobo daqui. Pelo amor de Deus, né, família vascaína? Eu acho que é melhor deixar essa situação aí do Lucas Braga pra lá. Eu sei que o dinheiro não é meu, alguns torcedores até me criticam, mas entre fazer um investimento agora, nessa janela, até o Campeonato Brasileiro, se surgir alguma possibilidade disso, tem que ser num camisa 10, cara. Tem que ser num camisa 10. Por mais que eu acho que os pontas do Vasco são jovens, podem oscilar, mas o Vasco tem o Eric Marcos, tem o Figueiredo que pode jogar ali, o Orediano, o Peck, agora 10. O meio armador, o Vasco não tem. Então, se for para fazer algum investimento, irmão, claro que não tem que ser no Lucas Braga, família vascaína, mas foi engraçado, né? Sua mano falando aí do Peck, do dinheiro. Pô, se eles não são bobo de lá, a gente não vai ser bobo daqui. E aí ele complementou dizendo sobre o que ele espera do Campeonato Brasileiro do nosso Vascão. Vamos acompanhar aqui. Boa noite, mestre. O que você acha do Vasco? Será que esse ano vai ser melhor? Olha, Gabriel, o Vasco tem que tentar montar um time mais competitivo. Para que, se quiser, brigar lá em cima. Mas também quando a gente fala em brigar lá em cima, a gente fala em quem? Palmeiras, Flamengo, Atlético e Fluminense. Se o Fluminense não tiver ao revés aí, hein? Porque a gente sabe muito bem como é que é o trabalho do Fernando Diniz. Não é? Então por isso que eu falo, ele tem que ganhar esse campeonato carioca para encorpar, ganhar confiança, as pessoas passarem a olhar diferente para ele. Mas de quarto para baixo, velho, quinto, sexto, o Vasco pode chegar. Ser campeão, Gabriel, acho difícil. Acho difícil. Tá aí, família. Eu acho que todo vascaíno pensa dessa forma pra gente brigar nessa prateleira aqui da Libertadores que eu citei aqui no vídeo, né? Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Internacional, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. É necessidade, né? O Vasco precisa, sim, de reforços, né? Isso é muito importante aí pra sequência do Campeonato Brasileiro do Vasco. Pensando de uma maneira racional, né? Claro que eu tô sempre aqui como torcedor, esperançoso, porque esse ano o Vasco me mostrou algumas partidas que eu não vejo há muito tempo, cara, desde 2011, 2012, e aí fica aquele sentimento de torcedor, de acreditar nos jogadores, no trabalho do Maurício Barbieri, confiante que o Vasco pode entregar aí bons resultados. Mas claro que dentro ali da gestão, Paulo Brax, Abel, 777, é importantíssimo que chega esses reforços para que, se o Vasco estiver ali caminhando, brigando na parte de cima da tabela, porque isso é um desejo, isso é uma fala, tanto do Maurício Barbieri quanto do Abel, para você aumentar aí o nível técnico, ajudar a dar aquele arranque no final do campeonato, é interessante chegar mais jogadores, sem sombra de dúvida. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.